pode, escute, como vai? Bem, muito bem, senhor. Escute, eu vou processar você de plagiário. Porque tudo que eu ia dizer, você disse agora. Eu não plagiei, eu telepatei. Eu ia ler um trecho de Lao Tse, exatamente a mesma ideia. Lao Tse, Tao Te Ching, quer dizer o livro que revela Deus. É um livro de 2.600 anos. Professor, é Lao Tse que se diz Lao Tse? Bem, os chineses pronunciam como querem, eu não sei como nós devemos pronunciar. Lao Tse quer dizer o jovem sábio. O jovem sábio. É. E Tao Te Ching quer dizer literalmente o livro que revela Deus. Esse Lao Tse viveu no tempo da China imperial, a China já foi império. 600 anos antes de Cristo ele viveu. E nós temos o livro dele, e foi traduzido em todas as línguas, também em português, em forma de aforismos. Ele não escreve muito, tem umas poucas linhas, mas tem muita sabedoria. Sim, tem, professor, eu tentei Eu decifrar. vou ler os aforismos 41. Isso é a mesma coisa que você disse agora, só de outro modo. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. É isso mesmo. Quem progride interiormente parece um retrógrado. Sim. Diz Lao Tse. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Babadá. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Isso mesmo. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Isso mesmo. Foi dito há 2.600 anos isso aqui. Continua. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Está tudo aí. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual parece ser um homem enigmático. Tudo isso foi escrito há 2.600 anos, lá na China imperial daquele tempo. Não parece que é uma linguagem do século XX? Sim, senhor. Diz que a humanidade não mudou nada. Sim, senhor. Por que é que Lao Tse diz essas coisas no livro Tao Te Ching, que está aqui, capítulo 41? Porque naquele tempo se fazia a mesma coisa. Não é possível que um tolo compreenda um sábio, mas o sábio compreende muito bem o tolo. É que está a coisa. Nós não podemos compreender de baixo para cima, só de cima para baixo. Aqui há evidentemente dois. Há um profano e há um iniciado. Por que é que o profano não compreende o iniciado? E por outro lado, por que é que o iniciado pode muito bem compreender o profano? Então o profano diz, esse iniciado é um simplório, é um homem sem caráter. Tudo isso, ele não segue as normas do mundo profano. E por isso ele é um bobo, é um simplório. Exatamente como hoje em dia. A Bhagavad Gita já explicou o mistério. A Bhagavad Gita também é oriental. É da Índia, a Bhagavad Gita é da Índia, e Tao Te Ching é da China antiga, da China muito antiga. A Bhagavad Gita diz, o ego humano é o pior inimigo do eu espiritual. O nosso ego humano é o pior inimigo do nosso eu espiritual, que também faz parte de nós. Mas, por outro lado, o eu espiritual é o melhor amigo do ego humano. Quer dizer essa mesma coisa. De baixo para cima não há compreensão. Do ego para o eu não há compreensão. O ego sempre pensa que o eu é um simplório. Mas, por outro lado, de cima para baixo, da sabedoria para a estupidez, a perfeita compreensão. Gilbrand, O sábio compreende o tolo, mas o tolo nunca compreende o sábio. Gilbrand diz, Khalil Gibran, que Jesus curou o coxo, o cego, salvou, deu até a vida, mas não conseguiu curar nenhum tolo. E Salomão, o grande rei Salomão, 1000 anos antes de Cristo, disse: o número dos tolos é infinito. Continua, hein? Olha que Salomão disse naquele tempo, continua.
Estudar números infinitos, estudar números. O número dos estudos é infinitamente grande. Naquele tempo já era infinito. Você imagina Agora é agora. infinito ao quadrado. E vocês vejam no caso do próprio Cristo. Ele foi chamado possesso de Satanás. Ele, o Cristo, se fôssemos nós, a gente compreendia. Esse é aliado de Satanás, por isso ele cura os doentes. Naquele tempo foi dito. Ele foi chamado blasfemo. Blasfemou, tem que morrer, porque a blasfêmia é castigada com a morte. Blasfemou, aliado de Satanás, blasfemou. Era louco, disseram, vamos prendê-lo e levar para casa. Disseram que era louco. Tudo já foi dito dele. Também disseram que era um subversivo. Ele proíbe pagar tributo a César. É um subversivo. Agora, o cara de subversão. Tudo isto foi dito do homem mais sábio do mundo. E saiu-se tão bem dizendo, aí a César o que é de César. Escute, nós podemos pretender sorte melhor. Nós não podemos pretender. Professor Roden, o senhor nos conta da sua sabedoria, das suas investigações, e dá uma profunda tristeza. Sabe por quê? Porque a gente vê que não mudou nada, professor. A massa não muda, a elite pode mudar. Há uma elite de sábios, mas há uma enorme massa de tolos. 99,9% não sai da rotina velha. Não sai. Agora, se uns poucos saem, já vale a pena. Não faz mal se a massa fica na rotina velha, mas se uns poucos entram na elite superior, já vale a pena. Mas, professor Roden, o diabo é que essa massa que o senhor chama de tolos e que eu chamo de medíocres, do lado do Dr. Norberto Lima, persegue tal qual uma turba louca aqueles que conseguem e querem fazer alguma coisa. Mas é a obrigação deles. Ah, não vem, professor Roden. Claro, o tolo só pode fazer tolice, ele não pode fazer outra coisa. Mas faz maldades. Sim, mas é a profissão dele. Como é que ele pode agir de outro modo? O agir segue ao ser, diz o provérbio. Agir sequitur esse. Eu posso só agir de acordo com o que eu sou. Se eu sou um tolo, eu só posso agir tolamente. Não é evidente? Mas haja para aguentar, hein, professor? Sim, mas quem é que entrou na zona do autoconhecimento? Ninguém. Entre 100 não há um. Entre 1 milhão talvez não há um. Nós insistimos muito, homem, conhece-te a ti mesmo. Mas isto é uma frase muito bonita, mas quem é que faz isso? Eles sabem o que é que eles são na verdade. Eles se identificam com a sua periferia, com o seu ego físico, com o seu ego mental, com o seu ego emocional. Dizem, isto sou eu sou essa casquinha aqui, essas periferias, isto eu chamo o meu eu. Eu estou doente, eu sou inteligente, eu fui ofendido. O que quer dizer eu aqui? Aquela periferia que se chama corpo, aquela outra periferia que se chama inteligência, aquela outra periferia que se chama emoções, são 3 periferias. Isto eles chamam eu. Eu não sou essas periferias, eu sou o centro. Mas quem é que sabe do seu centro verdadeiro? O sábio sabe, mas o tolo não sabe. E por isso o tolo tem que agir tolamente. Ele não pode agir sabiamente, porque ele não é sábio. Eu não atingi ainda esse estágio, professor Roden. O tolo me cansa. Ai, ele me persegue, ele me amassa, ele me denuncia, ele quer me crucificar. Mas para ajudar a evolução não precisa tanta ajuda. Mas eu vou sozinha, capengando, eu vou. Você ainda não foi crucificado, morto. Mas uma senhora pediu ao N outro dia se não era possível me fuzilar em praça pública. Escute. Pediu? Mas pediu minha cabeça, professor. No credo apostólico se reza, ele foi crucificado, morto e sepultado. Nós ainda não fomos. Nós somos muito atrasados. Nós e muitos outros. Nós ainda não fomos crucificados. Nós não fomos mortos. Nós ainda não fomos sepultados. Estamos muito atrasados. Não estamos às alturas do Cristo. Porque ainda já foi crucificado e morto sepultado. Mas também diz, ele ressuscitou. Ninguém pode ressuscitar antes de ser crucificado e morto sepultado. Faz favor. Professor Roden, se a próxima semana quer dizer que tem que aguentar. Aguenta!
seja crucificado, morto, sepultado para poder ressuscitar. Isso não dá. Professor Valdir, eu sei que o senhor cometeu uma traquinagem hoje, né, dona Amélia? Falou em aula mais do que devia. Não é mesmo, dona Amélia? Então o senhor hoje está livre. Até a próxima semana, meu querido. Vamos subir.